Olá, aqui é Ricardo Padovese, editor do Hubs Aero. Estamos hoje com o Rogério Andrade, que é o CEO da Avanto. Rogério, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Rogério, você que é fundador da Avanto, a gente queria ouvir um pouquinho da trajetória, que teve a Avanto desde sua fundação em 2011 e quais os desafios que você enfrentou ao longo desse período, especialmente na introdução de um novo conceito na aviação executiva brasileira, que é o de propriedade compartilhada. Ô, Ricardo, obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com você. Vai ser super bacana esse papo. Então, para responder a tua pergunta, eu acho que sempre a gente começa um negócio novo, né? Abre um caminho nunca antes percorrido, começa um novo segmento dentro de uma indústria, que foi o caso da Avanto com a aviação executiva. Você tem uma série de desafios relacionados a pessoas entenderem e acreditarem e confiarem na proposta de valor, né? Então, eu diria que assim, o nosso principal desafio no início da trajetória da Avanto foi relacionado a questões culturais, né? Então, assim, não existia a cultura do compartilhamento como um todo, né? Hoje em dia é muito fácil falar de economia compartilhada, você tem empresas enormes e diversas indústrias aplicando esse conceito de economia compartilhada, mas lá em 2011, quando a Avanto começou, isso era uma coisa relativamente nova no mundo e pioneiríssima no Brasil. Então, essa questão cultural, né, especialmente relacionada à nossa própria maneira de ser, que ainda é muito forte, mas cada vez menos relevante aqui no nosso país, a cultura do ter, né? Eu ter a minha própria casa, meu próprio carro, meu próprio barco, meu próprio helicóptero, meu próprio avião. Especialmente quando você fala de aviões e helicópteros, né, que geralmente são a cereja do bolo da conquista material das pessoas, você mostrar para elas e convencê-las que não necessariamente ele precisa ser dono da cereja inteira, ele pode dividir essa cereja com outras pessoas, foi o nosso grande desafio no começo. E foi ficando cada vez mais fácil à medida que a própria Avanto foi ganhando tamanho e ganhando clientes, né? O nosso negócio por mais publicidade que se faça, ainda é um negócio muito baseado em indicações. Então, você pode imaginar que à medida que a base foi crescendo, a quantidade de indicações também foi igualmente crescendo, né? Eu diria até que exponencialmente crescendo, porque um cliente satisfeito, e graças a Deus a gente tem uma base de clientes muito felizes, indica para múltiplos amigos, né? E Uhum. desses múltiplos amigos vêm os novos clientes. Então, eu diria que essa questão da cultura foi o nosso grande desafio no começo da história. Você poderia explicar um pouco quais são os maiores benefícios para o usuário da aviação executiva de adotar o modelo, de aderir ao modelo de propriedade compartilhada, em comparação com justamente as outras figuras, né, tradicionais, que é ter a própria aeronave ou, de outro lado, usar um táxi aéreo? Claro. É muito interessante, né? Porque a nossa brincadeira, e que não é brincadeira, eu acho que tem muita verdade nisso que eu vou dizer, é que o nosso produto, o produto que a Avanto vende, ele vai muito mais, vai muito além do avião e do helicóptero, né? Nosso produto principal aqui é tempo. Você pensar, tempo é o nosso ativo mais escasso, mais caro e mais perecível. Portanto, você ter a capacidade de usar melhor seu tempo é assim, um privilégio enorme. Então, de fato, os aviões e helicópteros, eles são uma maneira, uma ferramenta de você multiplicar o seu tempo, de você usar melhor seu tempo, considerando que com aeronaves, né, com jatos e helicópteros e turbohélices também, você passa a ser capaz de controlar melhor a sua agenda, né? Você Uhum. fica menos à mercê de horários de voos comerciais ou de tempo gasto em deslocamentos terrestres e assim por diante. E aí eu digo que essa possibilidade, né, esse privilégio de usar melhor o seu tempo, de multiplicar o seu tempo, ele vem acompanhado de três atributos que explicam bastante bem a proposta de valor da Avanto. O primeiro deles é que você vai conseguir fazer isso sempre que você precisar.
Então, a nossa regra aqui é que se você pedir o helicóptero com 6 horas de antecedência de decolagem ou o avião com 24 horas de antecedência, a sua aeronave, entre aspas, vai estar lá à sua disposição. Seja aquela específica, que é a aeronave do seu grupo de compartilhamento, uma outra do mesmo modelo, eventualmente até uma do modelo superior ao custo operacional da sua. Mas é garantido que você vai voar. E isso, comparado com as outras formas que você tem de voar privado, é único, porque mesmo quem tem a própria aeronave, por algumas semanas do ano, essa aeronave não está disponível, porque ela precisa ir à oficina fazer manutenção. Ou se a pessoa, a empresa é um usuário de táxi aéreo, também ela vai voar na medida da disponibilidade das aeronaves do táxi aéreo. O táxi não tem nenhuma obrigação de te atender no dia e na hora que você quer. Uhum. Então, é uma mudança, né, de paradigma de você se adequar à agenda da aeronave para a aeronave servir a tua agenda. Então, para mim, eu acho que essa é a grande vantagem do compartilhamento, né? Você sempre tem uma aeronave à tua disposição. Mas um pouquinho menos importante do que essa vantagem, mas também igualmente relevante, são o fato de que você não gasta tempo para administrar esses ativos, que por vezes demandam um conhecimento técnico e específico muito grande, né? A gente está falando de gerenciar a manutenção das aeronaves, ou de você contratar e manter os pilotos cientes e treinados para que você possa voar com segurança, ou mesmo você cuidar de toda a organização logística da execução do voo. Toda essa parte chata que demanda tempo do ter e do operar aeronaves fica por nossa conta. E, por fim, você investe, tem um custo recorrente que é uma fração do que você teria se fosse o proprietário da própria máquina. E, se você é um usuário recorrente, a nossa solução acaba até ficando mais barata que a do táxi aéreo, que é a do fretamento. Então, ou seja, você ganha vantagem na disponibilidade, você ganha vantagem na comodidade e você ganha vantagem do ponto de vista econômico também. Agora eu queria falar um pouquinho sobre as novidades que a Avanto está trazendo para o mercado neste novo momento, né, neste exato momento, melhor dizendo. A Avanto vem atuando ao longo desde sua criação em São Paulo, Rio de Janeiro, com principalmente aeronaves a jato e helicópteros, e agora existe no ano do fim, recentemente, no ano passado, né, a Avanto já anunciou uma novidade, que é um novo modelo de aeronave, que é o Epic E1000GX, que foi trazido aqui ao mercado brasileiro. Então, eu queria ouvir de você, a Avanto anunciou a aquisição de 34 aeronaves, né, desse modelo, para serem entregues aí num prazo de até 5 anos. Eu queria ouvir de você um pouquinho, falasse um pouquinho sobre essa aeronave, quais são os seus diferenciais, e também por que ela foi escolhida pela Avanto. Tá bom. Bom, Ricardo, eu acho que o que nos levou a trazer esse modelo novo de aeronave foi principalmente o nosso desejo de expandir a operação de compartilhamento, oferecer o compartilhamento de aeronave em outros lugares do Brasil. Uhum. E aí, quando a gente vai especialmente para lugares fora dos grandes centros, né, onde, via de regra, as pistas dos aeroportos são pistas mais curtas, e que não necessariamente oferecem as condições de resistência de asfalto para um jato operar, você ter uma alternativa de uma aeronave turbohélice passa a ser a solução mais inteligente. E aí, dentre as aeronaves turbohélices à disposição no mercado, a gente teve a felicidade de fazer o acordo com o Epic, né, da fabricante Epic. E por que eu digo isso? Porque o Epic é um avião turbohélice que opera com performance de jato e custo operacional mais baixo do que de um avião a pistão. Então, para te dar alguns números e você entender, o Epic é uma aeronave que tem 1.500 milhas de autonomia, voa a 34 mil pés, a 330 nós, ou seja, que são características muito similares ao do jato leve, né, de um Cessna ou do próprio Phenom 100, com a vantagem de operar full packs e full tanque de pistas curtas, para o seu alcance máximo, né? Muitas vezes, nessas aeronaves menores, você tem que fazer você tem uma troca entre capacidade de passageiros e alcance, porque você tem que tirar combustível para ficar dentro do envelope, né? Do peso máximo de decolagem. O Epic, ele não tem esse tipo de restrição. Uhum. Então, passa a ser um produto muito atraente para você fazer operações em regiões do interior, como eu falei, especialmente ligadas a agronegócio, né? Então, por vezes, você tem a questão do comprimento da pista, da própria resistência do asfalto, ou até da inexistência de asfalto. Uhum. E aí a gente ganha todas essas flexibilidades com uma aeronave como o Epic.
Perfeito. E aproveitando o gancho, né, que você mencionou sobre a expansão de bases, né, você pode falar um pouquinho para a gente disso? Quais são as regiões do Brasil que a Vanto visa atender e qual público também com essas novas aeronaves? O público, eu te diria que guarda características muito similares àquele que a gente já atende aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. São pessoas ou empresas que têm necessidade de deslocamento rápido, que precisam otimizar e multiplicar seu tempo. Né? Eu acho que a particularidade das regiões para onde a gente está indo é que você encontra muitos empresários do agronegócio. Né? Então, a nossa próxima base, que inclusive já foi inaugurada, é Goiânia, e de Goiânia a gente vai subir para outros estados que têm um perfil muito forte de agronegócio. Né? Então, Goiás, além de Goiás, Mato Grosso do Sul, ali a região do Mato Piba, né, que pega o oeste da Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins. Então, é para esses lados que a gente vai, mas naturalmente tem vindo demandas também para localidades no interior do estado de São Paulo e mesmo nos estados da região sul do Brasil. Mas a gente escolheu como primeira onda de crescimento a região do agronegócio, basicamente Centro-Oeste e Mato Piba. Até agora, quantos EPIC já estão operando no Brasil? E não sei se já existe um cronograma para a introdução dessa aeronave no mercado ao longo desse prazo, se puder falar um pouquinho sobre isso. Nós recebemos o primeiro avião agora no final de janeiro, né? E está sendo muito interessante fazer voos com esse avião né, e sentir na pele e na prática o quanto que o avião realmente performa. É impressionante. Assim, eu tenho que dizer para você que ver ele voando no dia a dia tem sido ainda mais satisfatório do que quando a gente tomou a decisão de compra. O avião é impressionante. Então, esse primeiro avião ele veio como um demonstrador nosso, né? Mas os outros 2 aviões do primeiro semestre chegam agora no final do mês de abril, começo de maio. Esses são os aviões que vão para Goiânia. E no segundo semestre nós temos de 2 a 3 aviões, dependendo de como as coisas andarem, programados para chegar também. Então, quer dizer, no final de 2024 já terão pelo menos 5 EPICs voando aqui no Brasil, e daí segue a lista dos outros aviões para completar os 34, como você falou. Agora, falando um pouquinho também de futuro, né, sobre os planos da Avanto, né, para o futuro, como que você está vendo esse momento geopolítico e mais recentemente também associado aí a uma alta do dólar, se você acredita que isso pode trazer algum impacto ao mercado, e também gostaria de ouvir um pouquinho de como você e a Avanto enxergam a introdução de um novo modelo de aeronave no mercado que está prestes a acontecer, né? Nesse mercado também a Avanto é protagonista, né? Que são os eVTOLs. Eu Tá ouvi um bom. pouquinho de você sobre isso. Tá bom. Falando sobre o momento atual, né, geopolítico e econômico, momentos onde você tem muita variação cambial, né, onde você tem uma oscilação grande do preço do real versus o dólar e também do barril de petróleo, né, são as duas coisas que estão, acho que, mais associadas ao momento geopolítico que a gente está vivendo, trazem momentos mais desafiadores, mas, por outro lado, também trazem oportunidades, é o que a gente sempre fala, né? O compartilhamento, ele é uma ótima alternativa para momentos de prosperidade, porque você está otimizando o teu recurso, e ele também é uma ótima alternativa para momentos mais desafiadores, porque você também está otimizando o seu recurso. Então, de um jeito ou de outro, a gente acaba sempre sendo uma solução muito interessante e viável para quem quer voar privado, né? Então, já passamos por outras crises, por outros momentos complicados, enfim, óbvio que tem alguma variação, alguma oscilação na quantidade de negócio que você faz, mas sempre foram anos e momentos prósperos, independente dessas questões. Então, é óbvio que nos preocupa, né, como cidadãos do mundo, esse momento de instabilidade, a gente nunca sabe até onde as questões vão escalar, torcendo aqui para que uma solução inteligente e pacífica seja encontrada, mas é o que a gente pode fazer nesse momento, né? Com relação ao tema dos eVTOLs, esse é outro assunto que nos empolga muito, porque
Eu acredito fortemente que o eVTOL ele vem para transformar a questão da mobilidade aérea urbana, né? Você, pela primeira vez na história, vai ter uma ferramenta de transporte que te multiplica o tempo sobremaneira, então está 100% alinhado com a nossa proposta de valor e que não custa tão caro, né? Assim, o fato dos eVTOLs serem movidos a propulsão elétrica faz com que o custo operacional das aeronaves seja bastante mais baixo do que aquelas movidas a combustível fóssil. Portanto, óbvio que esse é um negócio que vai ter seu tempo de maturação, não é que no dia seguinte que os eVTOLs estiverem aí operando, você vai ter uma adoção em massa, você tem alguns desafios importantes, além do próprio equipamento, né, Sim. que estão envolvidos com a própria infraestrutura urbana Aham. e o controle do espaço aéreo. Então, não Perfeito. adianta nada você ter o equipamento se você não tem o vertiporto, como está sendo chamado o ponto de operação das aeronaves, com estrutura de pouso e também com uma rede de energia elétrica que seja capaz de gerar aquela potência suficiente para recarregar as aeronaves num tempo que seja economicamente necessário. Uhum. E por outro lado, também não adianta você ter tudo isso se você não tem um sistema de controle de espaço aéreo mais moderno, mais sofisticado do que a gente tem hoje, porque você vai ter uma série de aeronaves voando na mesma altitude, né? Eu estou falando dos eVTOLs, mas eu já estou pensando também nos drones que estão por aí e vão ser cada vez mais frequentes, e os próprios helicópteros, que não vão deixar de existir, porque o eVTOL, ele, pelo menos nessa primeira geração, e talvez nas próximas também, vai ter uma questão envolvida com autonomia que vai fazer ele ser muito bom para a mobilidade aérea urbana, mas quando você fala do uso típico, por exemplo, do cliente da Avanto aqui de helicóptero, que é sair de São Paulo ou do Rio para suas segundas residências, na maioria das vezes é esse o voo que se faz, nós estamos falando em distâncias maiores ou superiores àquelas que o eVTOL tem capacidade de atender. Então, Certo. vai estar todo mundo voando ali no mesmo espaço aéreo. E com a vantagem, no caso do eVTOL, deles já nascerem com tecnologia suficiente para fazer o voo autônomo, né? Também é outra coisa que tem uma questão cultural envolvida aí, vai levar um tempo para as pessoas aceitarem entrar em máquinas voadoras sem piloto, né? É Mas a verdade. gente está caminhando para lá. Então, Uhum. eu te diria que quando você tiver todas essas questões equacionadas, então, infraestrutura física, o controle do espaço aéreo, uma rede de dados que que gere confiança suficiente para essas aeronaves poderem operar de forma autônoma, e aí, como consequência, você ter um custo de ticket de voo bastante barato, você vai ter uma adoção em massa desse meio de transporte. Mas a gente vai chegar lá, né? Para mim, é um caminho inevitável. A gente pode ficar aqui debatendo quanto tempo vai levar, mas que a gente vai Uhum. chegar lá, eu não tenho dúvida. Bem, Rogério, com isso, eu agradeço a sua disponibilidade, agradeço o seu tempo aqui dedicado conosco, e vamos dando, então, encerrando essa conversa. Muito obrigado, Rogério, mais uma vez. Obrigado a você, Ricardo, e reitero que foi um prazer. Muito obrigado.